Olá pessoal, Moisés Cândido com vocês. De novo aqui. Hoje pessoal, eu passei aqui pra gente bater um papinho, aquele papo que a gente bate sempre, conversa sempre. Hoje eu queria falar para vocês, primeiramente, se você não é inscrito, corre lá, se inscreve no canal, dá seu like e aciona o sino lá pessoal, para que o YouTube venha te avisar dos próximos vídeos e que você também venha ajudar aí eu no canal Moisés Cândido a crescer mais. Pessoal, hoje passando aqui para dar um grauzinho na sua mente sobre Frankenstein. Você já ouviu falar, né? Quem não ouviu falar em Frankenstein, a obra de Mary Shelley. Mary Shelley é uma mulher dos anos de 1829, por aí, nessas décadas, no século XVIII, pessoal. Então ela escreveu essa obra clássica Frankenstein. Todo mundo já ouviu falar, inclusive, pessoal, no cinema, eles colocaram Frankenstein com uma trava atravessando lá a orelha, né, pessoal, tipo, sei lá, uma espécie de manivela, colocou um monstro costurado, enfim, aquele lá do cinema não é Frankenstein. Frankenstein se refere a um médico, pessoal, um médico que tentou dar vida a um monte de cadáver, querendo, pessoal, dizer assim que poderia dar vida a uma matéria. Então ele pegou restos de cadáveres e começou a fez até um monstro que não... pessoal, se você for ver na literatura mesmo de Mary Shelley, no livro, ele não fala que o monstro chama Frankenstein, e sim trata-se de um monstro, de uma criatura, enfim. E essa obra, pessoal, ela tem dois significados, que fala até que é o Prometeu também dos novos dias, enfim, pessoal, vê lá a obra que você vai entender. Então se trata de um médico que se chamava Frankenstein, pessoal, e ele tentou revolucionar, que era na época que começou a aparecer as novas revoluções, né, pessoal, revolução industrial, revolução das máquinas. Então ele fez esse romantismo, e ela fazendo esse romantismo, ela pegou e colocou esse nome de ou seja, querendo dizer, pessoal, que Frankenstein, Dr. Frankenstein, ele criou o seu próprio Adão, ou seja, o seu próprio, deu vida seu próprio monstro, sua própria criatura. E nos cinemas eles reverteram e começaram a colocar sobre que aquele monstro verde lá chamava-se Frankenstein, mas não, na realidade Dr. Frankenstein era o nome de um médico que criou uma criatura que deu vida, ou querendo dizer que poderia dar uma vida após a morte, pessoal. Assim, é uma obra literária que seria bom você estar lá também vendo e estudando, mas eu queria dar um grau na sua mente para dizer isso, que Frankenstein na verdade era um médico. Você lê a obra de Mary Shelley, você vai entender o que eu tô te falando, mas muitos não sabiam, né? Muitos vêm tempos achando que Frankenstein era um monstro que foi dado vida para ele, e não, na verdade o doutor que criou um monstro que se chamava Frankenstein. Beleza? Gostou aí do grauzinho? Eu vou fazer um vídeo aí e tô preparando aí um vídeo sobre Frankenstein. Você vai entender o que eu tô te falando, mas por enquanto é esse grauzinho que eu tô dando na sua mente aí, beleza? Ó, no card eu vou deixar uns vídeos aí também para você estar clicando lá e assistindo, beleza? Então, ó, não esquece, se inscreve no canal que eu e o Lion aqui estamos esperando o seu like aí, tá? Ajudar nós no canal aí. Então, beleza? Você entendeu então, né? Que eu quis dizer sobre Frankenstein. Frankenstein, o Dr. Frankenstein seria, pessoal, que poderíamos até dizer que Dr. Frankenstein seria o Prometeu da obra Mitologia Grega.
Então, na época, a mitologia grega, esse Prometeu da mitologia grega, pessoal, ele roubou o fogo dos deuses e deu para os homens. Então, ele, como castigo, Zeus acorrentou ele em cima de uma rocha, pessoal, uma rocha mais alta, e durante o dia a águia vinha comia o seu fígado, e durante a noite regenerava, e depois de manhã, de dia, a águia vinha e comia. E isso aí foi eternamente o castigo que Prometeu recebeu, passando, pessoal, o fogo para os homens. Aí veio as descobertas, né? Começaram a dominar o fogo, começaram a vir as descobertas. E Zeus deu esse castigo a Prometeu. Por isso que no livro de Frankenstein fala que é o Prometeu também de agora. Então você vai entender isso daí, querendo dizer que o Dr. Frankenstein, ele deu vida após morte a uma matéria. Isso que ele quis passar. É muito interessante esse livro, pessoal. Aconselho você ir lá e ler sobre Frankenstein de Mary Shelley. Beleza? Então estamos aqui e vamos estar sempre aqui, pessoal, dando um grauzinho para você. Se inscreve no canal, dá o seu like e aciona o sino para que o YouTube venha te avisar dos próximos vídeos. Beleza? Tchau!